legado continua. Ele deixou um legado. E você faz parte desse legado. Irmãos, pode se sentar. Não sei se eu vou conseguir. Pastor Anderson, meu pai, antes de cantar, antes de pregar, ele sempre gostava de entoar um louvor. Eu quero que você cante junto comigo, junto com o louvor. Que ele falava assim: quero levantar minhas mãos, quero levantar minha voz, oferecendo a ti minha vida. A todos que aqui estão, a todos que estão nos bastidores, que está fazendo esse congresso acontecer. Se não fosse vocês, nós não conseguiríamos. Quero agradecer a minha mãe, pastor Carlos, meu irmão, pastor presidente, todos os pastores que aqui estão, tá? E antes do meu pai e descansar nos seios do nosso Senhor, ele comentou que queria pregar um tema nesse congresso. Eu vou tentar pregar esse tema aqui. O tema, antes de ele partir, ele falou: se eu for pregar no sim, o tema vai ser "E quis Deus". Quero que você abra sua Bíblia em Atos 7. Atos 7, verso 8, da parte B até o verso 16. Atos 7, verso 8, da parte B até o verso 16.
1, 2, 3, vamos ler a palavra do Senhor. 1, 2, 3. Assim então gerou Abraão a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. Os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Repita comigo: mas Deus era com ele. Para o ensaio ficou bom, repita novamente: mas Deus era com ele. Vamos lá. Verso 10. E o livrou de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Verso 11. Sobreveio então uma fome a todo o Egito e Canaã, e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Verso 12. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais pela primeira vez. E na segunda vez deu-se José a conhecer a seus irmãos, e a sua linhagem tornou-se manifesta a Faraó. Então José mandou chamar a seu pai Jacó e a toda a sua parentela, 75 almas. Jacó, pois, desceu ao Egito, onde morreu ele e nossos pais. Verso 16. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certo preço em prata aos filhos de Amor em Siquém. E você dá graças a Deus. Meus irmãos, eu confesso que quando eu descobri que ia pregar, eu perguntei: Espírito Santo, o que é que eu vou falar para a igreja? Nós não estamos, eu estou com o meu emocional muito abalado. Eu falei com minha mãe, falei com o pastor Carlos, pastor Luciano, pastor André Rosa, comentei com minha esposa. Eu fiz, não sei se eu vou conseguir pregar. E eu sonhei com essa palavra. Eu sonhei e acordei de madrugada, 4 horas, 5 horas da manhã, para ir ao banheiro, e essa palavra estava queimando no meu coração. E quando eu li isso, quando eu comecei a meditar nisso, eu me fiz uma pergunta: se Deus nos ama, por que sofremos? E essa pergunta alguns de nós podem estar fazendo nessa noite. Por que coisas boas acontecem com pessoas más? E por que as coisas ruins acontecem com pessoas boas? Porque pessoas cujos pés são formosos têm que pisar estradas privadas de espinho, e aqueles que semeiam violência pisam em tapetes aveludados. Quando nós lemos ou vemos no jornal que quando a primeira tragédia que nós vemos acontecer numa favela, numa comunidade, em algum outro lugar, uma criança cometida por uma bala perdida, a primeira pergunta que vem em nossa mente: por que Deus permite que isso aconteça? Quando perdemos alguém que nós amamos, quando perdemos alguém que nós temos um grande apreço, nós perguntamos: Deus, por que o Senhor permite? Mês passado, no início desse mês, nós temos um grupo, e lá uma irmã pediu oração por uma criança que estava com câncer. Nós oramos, e um pouco depois essa criança veio a falecer. E a gente pergunta a Deus: por que isso acontece? A doutrina da providência divina nos mostra que tudo, que Deus é soberano e que Ele está no controle absoluto de todas as coisas, e que Ele não desperdiça. Grave isso, repita comigo: Deus não desperdiça sofrimento. Deus não desperdiça as suas lágrimas derramadas no teu quarto na madrugada, sofrendo por esse filho, sofrendo por essa família, por esse esposo.
Deus não desperdiça sofrimento. E que as provas pelas quais passamos são inevitáveis, variadas, passageiras e pedagógicas, mas todas elas são trabalhar de Deus. Todas são trabalhar de Deus, todas são querer de Deus. E por que, pastor? Você pode estar se perguntando. Nós estamos passando por isso. E eu quero que você faça a senha comigo. Eu posso falar? Faça a senha. Fala para o Senhor. Deus tem um propósito para um bem final para você. Deus tem um propósito para um bem final da igreja. Sofrendo ou não sofrendo, Deus tem um propósito, um bem final para a igreja. O nosso Deus ainda continua transformando vales em mananciais. O nosso Deus ainda continua transformando desertos em pomares. O nosso Deus ainda continua transformando noites escuras em manhãs cheias de luz. Glória a Deus, aleluia, Senhor. O nosso Deus ainda continua transformando vidas esmagadas pelo sofrimento em troféus da sua generosa graça. É verdade, Deus. A vida de José é uma das mais lindas histórias da Bíblia. Ele foi um homem fiel a seus pais, aos seus superiores e fiel a Deus. Ele foi fiel na adversidade e na prosperidade. Ele viu Deus transformar suas tragédias em triunfos. José, ele chega o mais próximo do tipo legal de Cristo na Bíblia. José, amado pelo pai e invejado pelos irmãos. José, vendido por 20 moedas de prata. José, desceu ao Egito em tempos de prova. José, perseguido injustamente. José, abandonado pelos amigos. José, exaltado depois da aflição. José, salvador do seu povo. É desse José que nós estamos falando aqui nessa noite. E a vida de José nos ensina algumas lições preciosas que eu quero passar para você nessa noite. Eu posso ouvir um amém? Amém. Eu posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Repita comigo. Deus não nos livra dos problemas, mas entra conosco nos problemas. Deus, Ele não nos livra do problema, mas Ele entra contigo no problema. No verso 9 que acabamos de ler, vai dizer que José agora é vendido, é perseguido pelos irmãos. José enfrentou a dor do desprezo dos seus irmãos. Os sonhos de José foram os pesadelos dos seus irmãos. Eles se encheram de ódio porque Deus encheu o coração de José de gloriosos sonhos. Por ser amado do Pai e viver em vida íntegra, seus irmãos agora passaram a ter inveja dele. Em vez de imitar José, as virtudes de José, eles agora desejam destruir José. Preste atenção. José sofreu um boicote de seus irmãos que não falavam mais pacificamente com ele. José agora sofreu o ódio dos seus irmãos. José agora está sofrendo a traição e a conspiração dos seus irmãos. José agora sofreu o desdém dos seus irmãos. José agora enfrentou a dor do abandono. José agora foi jogado no fundo de um poço pelos seus irmãos e abandonado, e mataram José, acalaram José, mataram José no seu coração. Eles tamparam os ouvidos ao clamor de José no fundo da cova. Ele foi rejeitado por aqueles que devia mais amar.
José foi rejeitado por aqueles que deviam mais apoiar ele. José foi rejeitado por aqueles que deviam estar no lado dele, dizendo: José, vamos lá, eu vou fazer seus sonhos se tornar realidade. Vamos lá, eu sou contigo, eu não abro mão da sua companhia, eu não abro mão de estar do seu lado, porque a realização do seu sonho, José, também é a realização do meu sonho. Eu estou contigo. E José não recebeu nenhum desses apoios. José agora é abandonado, é jogado no poço, é vendido como escravo, é vendido como mercadoria. José enfrentou a dor, pastor Carlos, de sentir-se um objeto descartável. José foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Ele foi tratado como mercadoria descartável. Ele foi arrancado brutalmente do seu lar, dos braços do seu pai, da sua terra. A vida de José foi amassada. A sua dignidade foi pisada. José foi para o Egito sem honra. José foi para o Egito sem honra. José foi para o Egito sem dignidade pessoal. José foi para o Egito sem direito, sem raízes. No Egito agora ele é revendido, é colocado no balcão da vitrine. É apenas a mão de obra, máquina de serviço, mercadoria humana. José agora enfrenta a dor da sedução sexual pela sua patroa. José agora é julgado e já determinado pelo tribunal da época e acusado por algo que ele não tinha feito. O tribunal já estava montado e dizendo: Potifar, ele pegou, ele fez. Eu imagino se José fosse nos dias de hoje, que José foi pego pelado. A roupa de José estava nas mãos de quem o estava acusando. Eu imagino se fosse no dia de hoje, José não estaria nem mais aqui. E agora, José, a Bíblia vai dizer que era forte, bonito e estava longe da família. A Bíblia vai dizer que agora José vira escravo e foi tentado diariamente por essa mulher. José preferiu estar na prisão com a consciência limpa do que estar na liberdade, na cama da sua patroa com a consciência culpada. Fala para o seu irmão: José resistiu o pecado até o sangue. Fala para ele: José manteve-se firme por entender que a presença de Deus na sua vida é inegociável. Se mantenha firme, não negocie a presença de Deus na sua vida. Não ceda. Não ceda. Resista. José suportou a dor da demora de Deus. A Bíblia vai dizer que José ficou 13 anos. 13 anos para ser. Levou 13 anos para que fosse recompensado. José foi injustiçado na sua casa. José foi injustiçado no seu trabalho. José foi injustiçado na prisão. Mas só que uma coisa nunca faltou na vida de José. Eu posso falar, pastor sempre? Deus sempre esteve com ele. José é abandonado pelos irmãos, pela família, mas não abandonado por Deus. José é vendido como escravo, mas para Deus já tinha um plano. Que o homem não conseguiria perceber, nem saber, nem ver o que estava já nos projetos de Deus. Deus estava com ele. E entra agora, através da presença de Deus,
uma intervenção de Deus na vida de José. Fala para o seu irmão aí: Deus não nos livra de sermos humilhados, mas nos exalta em tempo oportuno. José foi humilhado por ser fiel a Deus. Ele foi humilhado em sua família, foi humilhado pela sua patroa, foi humilhado pelo copeiro de Faraó na prisão, foi humilhado durante 13 anos por não transigir os princípios de Deus na sua vida. Deus agora trabalhou na vida de José, dando-lhe 3 coisas. Eu preciso que você pegue isso agora. Primeiro, consolação em seus problemas. Deus estava com ele em seus problemas. Segundo, libertação de seus problemas. Deus não o livrou de ter problemas, mas o livrou de ser engolido pelos seus problemas. Terceiro, promoção depois dos seus problemas. Ele foi exaltado depois de ser provado e humilhado. Deus exaltou José depois da humilhação. E aqui eu já começo a caminhar para o final. Se você quer ouvir, dá uma glória a Deus. Se você quer ouvir, dá uma aleluia. Porque há algo que me chama a atenção, que no processo do querer de Deus, no trajeto do querer de Deus, se for necessário que você sofra, para que você evolua, Deus vai fazer você sofrer. Não, você não está entendendo. Se for necessário que você seja lançado no poço, no fundo do poço, para que você cresça, Deus vai fazer. Se for necessário que você seja vendido por escravo, por mercadoria descartável, Deus vai fazer. Se for necessário que você seja desprezado pela sua família, Deus vai fazer. Porque no processo do querer de Deus, Deus não poupa sofrimento. Sofrimento para Deus é escola. Sofrimento para Deus é processo de crescimento na vida do crente. Sofrimento para Deus é degrau da exaltação na vida de um crente fiel. Eu estou falando para você que Deus não poupou nem seu próprio filho nesse processo. Não fica triste não, mas eu tenho algo a te dizer. Ele também não vai te poupar. Passou esse vale que eu estou passando, o senhor está dizendo que Deus, é a mão de Deus que está me conduzindo? É. Passou essa luta que eu estou passando na minha casa, é Deus que está no controle? É. Passou essa luta com esse filho, é Deus que está? É. Passou tudo que a gente está passando, o senhor está dizendo que Deus está no controle? Não estou dizendo, estou afirmando. Deus está no controle. Deus está no controle. Sai do seu controle, mas o controle de Deus não sai. Sai da sua mão, mas a mão de Deus não sai. Sai do seu controle, mas o controle de Deus não sai e não vai sair jamais. Descansa, oh, espera, sossega, porque Deus está no controle. Fala para o seu irmão aí. Nesse processo do querer de Deus, Ele vai fazer. Se Ele não poupou seu próprio filho, Ele também não vai te poupar. Mas só que o que me conforta é que depois desse processo todo que José passou, depois de tudo isso que José passou, tem uma cadeira de honra esperando José. Não, você não entendeu. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Você não está entendendo? Eu estou te dizendo que tudo isso que você está passando, essa perseguição, essas calúnias, esse sofrimento, oh pastor, o senhor não sabe como é que eu cheguei aqui, o senhor não sabe como eu estou aqui hoje, mas eu tenho algo a te dizer. Fica firme, continua, faz o que Deus determinou para você fazer, porque depois de todo esse processo tem uma cadeira de honra te esperando, José.
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quis Deus que fosse José. E quis Deus que José passasse por tudo isso. E quis Deus que fosse Noé que construísse a arca. E quis Deus que fosse Moisés que libertasse o seu povo. E quis Deus que fosse Davi que enfrentasse Golias. E quis Deus que fosse Abraão. E quis Deus que fosse Paulo. E quis Deus que fosse você passar por todo esse processo. Porque de uma coisa você pode ter certeza: logo ali, logo ali, logo ali, logo ali tem uma cadeira de honra te esperando. Por José, Deus fez um cargo que não existia ainda. Por José, Deus criou um cargo, Tuca, que não existia. José foi o primeiro governador do Egito. Antes de José não teve governador. José que estreou porque Deus honrou a fidelidade de José. Se prepara. Tudo isso que você está passando, tudo isso que você está aguentando, permanecendo fiel, sustentando, se prepara. Deus vai trazer existência que não existe por causa da sua fidelidade. Se você acredita nisso, joga a sua mão para cima e dá uma glória a Deus. E quis Deus que fosse o ministério fronteiriço e realizasse o seu. E quis Deus que você estivesse aqui hoje. E quis Deus que nós chegássemos aqui hoje, 17 de novembro de 2019, na noite de domingo, para calar toda ofensa, toda mentira de Satanás, porque você permaneceu fiel, porque você permaneceu, porque você resistiu às tentações, porque você resistiu às ofensas, porque você resistiu toda a perseguição. E quis Deus que você estivesse aqui hoje na Cidade do Fogo, Ministério Fronteiriço, contemplando mais uma edição do Sim, para levantar sua mão agora e dizer: muito obrigado, Senhor, porque eu sei que tem uma cadeira de honra a minha frente. E quis Deus ir lá no Jacarezinho, na rua Santa Laura, pregar uma pessoa anônima que ninguém dava nada, que não era conhecida por ninguém. E quis Deus ir lá naquela viela, naquele beco do Jacarezinho, na rua Santa Laura, e pegar uma professora e em uma só noite transformar ela em mãe de 37 filhos. E quis Deus fazer dessa mulher que permaneceu fiel se transformar uma das maiores cantoras gospel dessa nação. E quis Deus fazer dessa mulher hoje uma deputada, a deputada mais votada no Rio de Janeiro. E quis Deus colocar a mão dela no Ministério Fronteiriço. E quis Deus sustentar ela. Você não é um acaso, foi Deus que quis você. E quis Deus que você estivesse aqui hoje para ouvir essa mensagem. Pastor, e nesse processo do querer de Deus a gente precisa passar por tudo isso? Sim, porque nesse processo você vai crescer. Nesse processo você vai evoluir. Nesse processo de dor, de sofrimento, Deus vai forjar o seu caráter. É nesse processo que mesmo doendo, mesmo sofrendo, você não abre mão de fazer o que Deus determinou para você fazer. E quis Deus que você passasse por tudo isso, José, porque tem uma cadeira de governador te esperando. Se prepara,
porque 2020 é logo ali. E quis Deus que o processo chegasse no Ministério Flor de Lis. E quis Deus que tudo isso que está acontecendo no Ministério Flor de Lis foi permissão dele, porque é necessário uma evolução, é necessário um amadurecimento para o que está por vir no Ministério Flor de Lis. Se prepara, escreve o que eu estou te dizendo. 2020 nós vamos virar essa página. 2020 nós vamos sair dessa situação, porque Deus quer, e operando Deus, quem impedirá? Coloque-se de pé. Pastor, você está dizendo que mesmo sofrendo com tudo isso que a gente está passando, é permissão de Deus? Eu estou dizendo, eu estou afirmando que dê a mão ao seu irmão aí. Fala para o seu irmão aí, mesmo doendo, mesmo sendo perseguido, mesmo sofrendo, não pare. Ainda que pra te servir, ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm olhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Levante a mão do teu irmão bem alto e canta. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm olhar, como um sinal que tu estás neste lugar. olha para o seu irmão e agora fala para ele: o plano de Deus é perfeito. Fala para ele: o plano de Deus é perfeito. Confie em Deus. Fala para ele: confie em Deus. Quando as coisas estiverem no seu pior estágio, fala para ele: confie em Deus. Espere e confie em Deus, porque a tempestade vai passar, o sol vai voltar a brilhar. Saiba que Deus tem grandes propósitos em vista na sua vida, e a história não acabou, o sonho não morreu, o legado continua. Salmos 33:12, coloca no telão, por favor. E aqui eu encerro. Salmos 33:12. No 3 você vai declarar isso comigo. Está escrito atrás da sua camisa verde, você não sabe. Foi tudo projetado, foi tudo preparado.
Essa camisa não é um acaso. Você não está aqui por acaso. Você não é obra do acaso. O sim não é obra do acaso. O sim é um sonho de Deus. E o sonho de Deus não morre e não vai morrer jamais. No 3, 1, 2, 3. Bem-aventurada. Você é herdeiro de Deus. Você é essa nação. Cidade do Fogo, Ministério Frangilins 2020 nos espera. Oh!